paz do Senhor, igreja. Aqui quem vos fala é a missionária Julie. Hoje é dia 23/12/2023. Mais uma madrugada de oração. Vamos buscar o Senhor, buscar a face de Deus, buscar ouvir o Senhor, ser sensível, abrir os ouvidos do Espírito, para que a gente possa ouvir a direção, as diretrizes, aquilo que Deus quer falar conosco nessa madrugada. Madrugada de sexta para sábado. Hoje já é Shabá. Sábado é o dia que o Senhor descansou. Sábado é o dia que o Senhor contemplou a obra da criação. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele contemplou aquilo que ele havia criado. E hoje é um dia santo. Lá a gente vê lá em Êxodo 20 o Senhor nos dando ordem de guardar o sábado. Não é domingo, é sábado. E é dia de fazer o bem, é dia de descanso, é dia de contemplar a natureza, as coisas que Deus criou. É dia de adorar o Senhor com salmos, com hinos, com cânticos. Engrandecer o nome dele porque ele é bom. Em todos os dias da criação, o Senhor olhava e via que era bom. Mas no último dia ele falou, ficou muito bom. Então, se na tua vida ainda não tem algo muito bom, é porque o Senhor ainda não completou a obra. Mas vai chegar o dia do muito bom na tua vida também, na minha vida. Eu profetizo que o dia do muito bom de Deus, porque quando Deus termina, fica tudo muito bom. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A palavra diz que o vinho novo ficou por último. Então, na festa, o primeiro milagre que Jesus executou foi nas bodas de Caná, na Galileia. E ali acabou o vinho do casamento, o suco, de uva do casamento. A uva simboliza a alegria para o judeu. Então, ali a mãe de Jesus pede a ele que ele faça o milagre da transformação da água em vinho. E ele não quer fazer, porque ele diz que ainda não era chegada a hora dele, mas ele, mesmo assim, ele faz ali a transformação. E eu profetizo transformação na minha vida, na tua vida, da água para o vinho. E aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser vergonha, vai ser motivo de pessoas falarem que ocorreu um milagre na tua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Porque o nome do Senhor é glorificado. Quando milagres acontecem, quando restaurações acontecem, quando coisas inacreditáveis acontecem, nós somos abençoados, mas o Senhor é glorificado através da nossa vida. Que Ele possa glorificar o nome dEle através da nossa história, através da nossa família, através do nosso testemunho, através do que Ele fez, do extraordinário que Ele fará na nossa vida, para a glória dEle. Aleluia! Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, entramos na Tua presença, Senhor, reconhecendo Tua soberania, Teu poder, Tua honra, Tua glória, porque o Senhor é digno.
O Senhor é digno de receber louvor, adoração, ação de graças, hinos, cânticos, louvores. Nos alegramos, Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor tem vinho pra gente, o Senhor tem azeite, o Senhor tem pão, o Senhor tem provisão, porque o Senhor é maravilhoso. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem se penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aqueles que creem. Aleluia. Grande eu sou de Israel. Senhor, te peço perdão dos meus pecados, transgressões, atos, palavras, omissões, ações. Perdoa, Senhor, porque o bem que a gente quer fazer a gente não faz, mas o mal, esse a gente pratica. Que o Senhor possa nos limpar de toda sujeira, de todo lixo, de toda lama do pecado, de toda transgressão, de toda raiz de iniquidade, que o Senhor possa arrancar a iniquidade de nós, que o Senhor purifique as nossas bocas, os olhos. A palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, todo o nosso corpo é bom. Agora, se o olho for mau, tudo é mau. Então, que os nossos olhos sejam puros, tenha pureza, o nosso coração, todos os nossos sentidos sejam para a glória de Deus. Então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu vou trazer aqui para a gente estar lendo lá no livro de Juízes, no capítulo 6. A palavra fala sobre Gideão. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos, montanhas, cavernas, fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. Gaza, por acaso, é o lugar onde está tendo confronto até hoje, a guerra. Ainda, né? É a mesma história, o mesmo problema. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore deuses dos amorreus, cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensa de uva para esconder-se dos midianitas.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Então, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel da mão de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor, menos importante de Manassés. Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Aqui Gideão, o povo de Israel, né, estava 7 anos sendo saqueado. Tudo que eles faziam, os povos vizinhos chegavam e saqueavam tudo. Eles plantavam, eles tinham animais, o gado. De uma hora para outra chegava como um enxame de gafanhoto e eles saíam devastando tudo, destruindo tudo, pegando tudo, não deixava nada. E para eles plantarem alguma coisa, para eles fazerem alguma coisa, tinha que ser tudo escondido. E Gideão era um homem que Deus tinha se agradado. Ele era filho de um israelita, sendo que o pai dele não era obediente a Deus, já tinha feito deuses estranhos para adorar, mas Gideão tinha um coração que agradava ao Senhor. Só que ele já estava num complexo tão grande de inferioridade que quando o Senhor diz para ele o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele fala: eu sou da menor tribo, eu sou do clã mais pobre, eu não sirvo para nada. E muitas das vezes a gente está assim, saqueado pelo inimigo de todos os lados, sem esperança, a autoestima já acabou, já não crê mais em nada, já acha que Deus abandonou porque já está no cativeiro mesmo, já está na mão do inimigo, o inimigo chega e faz o que quer e é saqueando de saque em saque e de destruição em destruição, e muitas das vezes a gente está assim, né? A gente se encontra num tempo desse, onde a gente errou, pecou, transgrediu, não fez o que Deus se agradasse, paramos de plantar sementes boas, estamos plantando sementes ruins, então a colheita não vai ser boa. Então a gente tem que, quando a gente está num momento assim, a gente tem que parar tudo e mudar a rota, porque às vezes a gente quer ter resultados diferentes fazendo coisas iguais, coisas que não deram certo. Relacionamentos, amizades, lugares onde a gente trabalha que a gente não é valorizado, pessoas que estão na nossa intimidade que não valorizam a gente. E aí a gente vai ficando em lugares que a gente está sendo saqueado, pisoteado, humilhado, rejeitado, abandonado. E a gente fica ali, naquele círculo. E
E Deus, ele tem interesse de nos tirar dos cativeiros. Deus não tem interesse que a gente fique com uma mentalidade de escravo. E tudo que Deus quer é que a gente tire a mentalidade de escravidão. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo continuava escravo. O povo continuava com a mentalidade de pobreza, de escravidão, de escassez. Deus queria dar coisas novas para eles. Eles queriam ainda a cebola do Egito. Pensava nas coisas que... eu no Egito eu tinha casa. No Egito eu não morava em tenda. No Egito eu bebia. No Egito eu vestia. No Egito... Só que ali no Egito, eles estavam na mão de Faraó. E naquele momento ali que eles estavam tendo restrição e tudo, eles estavam na mão de Deus. Eles estavam sendo cuidados diariamente por Deus. Diariamente tinha maná. Diariamente tinha coluna de fogo, coluna de nuvem. Tinha água da rocha. A roupa aumentava no corpo deles. E o amor de Deus, né? Que não tem nada mais maravilhoso do que ser cuidado por Deus. Mas o povo tem uma disposição para murmurar, para reclamar. E a gente tem que ter sabedoria. E quando a gente está passando por uns momentos assim muito difíceis, quando acontece, a gente precisa glorificar a Deus. A gente precisa dizer que Ele é bom, que Ele é muito bom. Adorar, começar a louvar Ele. Ir para adorações profundas, onde a gente tem um encontro com Ele. Porque Deus é pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. E a gente precisa se relacionar com eles. Hoje mesmo eu estava adorando, ou ontem, eu não me recordo bem, e eu estava lembrando de quando Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Porque eu sinto falta de Deus, do amor dele, da presença dele. E quando isso acontece, eu peço a Ele para que me visite. Aí eu me lembrei que Adão e Eva podiam desfrutar da presença de Deus todos os dias. Eles caminhavam com Deus. Então, Moisés também foi um homem que via Deus. E é um privilégio para a gente quando a gente tem intimidade com Deus. E isso é algo que a gente tem que buscar. Ter intimidade com Ele, caminhar com Ele, conversar com Ele, escutar o Espírito Santo. E ali, voltando para Gideão, Gideão foi visitado pelo anjo, e o anjo disse que ele era um guerreiro do Senhor, poderoso. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Não tem nada melhor do que ouvir dizer que Deus está com a gente. Não tem nada. A gente não precisa de mais nada. Só isso. A gente não precisa de mais nada. Só que o Senhor diga que Ele está com a gente. Então, Gideão ali, ele já está muito calejado. Ele já foi saqueado diversas vezes. Ele está destruído. Eram 7 anos. 7 anos perecendo. 7 anos perdendo. E a gente sabe que é isso. Eu já vivi momentos de perda na minha vida, que era uma perda em cima de outra perda. Tudo que eu fazia, eu não conseguia dar um passo. E é quando a gente está em cativeiros, né? Nossos pés estão cheios de correntes. O inimigo encontra brecha de todos os lados para tomar o que é nosso. Ele mexe na finança, ele mexe na saúde, ele mexe no relacionamento. A gente vai tentar resolver problemas, documentos, a gente não consegue, fica tudo travado. Aí você vai uma vez, vai outra, aí acaba a luz,
você tem que voltar e chove de uma forma extraordinária, cancela. Eu já vivi momentos assim na minha vida que eu tentava fazer as coisas e eu não conseguia fazer nada. Por quê? Porque o inimigo teve legalidade, a gente fez coisas que desagradaram a Deus, o inimigo teve legalidade de tocar na nossa vida e de começar a atrapalhar fortemente as coisas que a gente tenta fazer. Documentações, liberações, liberação no banco, empréstimos. Ele vai tentando atrapalhar em tudo. Promoções. Às vezes a promoção, você passa no concurso, você passa na seleção. A vaga é pra você, mas não libera. Aí vai para o setor administrativo para poder liberar o teu salário e aumentar. Não vai. Aí você fala com a pessoa do administrativo, a pessoa, mas foi eu mesmo que enviei a tua promoção e não veio? Não, nunca chegou, cancelaram, bloquearam. E assim o inimigo vai cortando, vai destruindo, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas quando a gente está em Cristo, tudo se faz novo. A gente passa pela porta, pelo caminho, que é Cristo. Ali ele começa a nos limpar da sujeira do Egito, da sujeira dos ídolos, da podridão. Eu vou falar isso sempre. Do lixo, do lixão. Porque antes de Cristo a gente está no lixo, no lixão, na podridão. A gente está no lamaçal do pecado. A gente está entre porcos, no chiqueiro. E é perda em cima de perda. Agora, quando a gente diz sim para Cristo e Ele começa a se revelar para a gente começa a conhecer Cristo, a gente começa a ter uma vida transformada. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo tudo que está preso no nosso pé, as legalidades, o Senhor Jesus, Ele vai derramando sangue e o inimigo não vai tendo mais força na nossa vida. E aqui nesse momento, Gideão, ele precisava de uma intervenção divina porque ele já não aguentava mais, ele já estava fraco. Ele estava malhando trigo no lagar de uva. Em vez dele estar num lugar alto para soprar e sair a palha do trigo, ele estava se escondendo. Então, ele estava escondido, ele precisava ficar em cavernas, em lugares subterrâneos, em lugares que ele pudesse se esconder dos ataques. E aí ele vai, o anjo diz para ele que ele é um homem valente, que Deus está com ele, que ele é guerreiro. E ele começa a dizer que não, sou menor. E aí ele diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato eu posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu que estás falando comigo. Peço-lhe que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Então, quando Gideão ele entende que ali é o Senhor, a primeira coisa que ele quer é ofertar ao Senhor. Isso é algo que a gente tem que carregar na nossa vida. A presença de Deus requer entrega. Quando Deus se revela a nós, por que Deus aceitou a oferta de Abel, aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Porque Abel,
ele tinha um coração puro, ele queria entregar ao Senhor o seu melhor. E ali ele era pastor de ovelhas, e ali ele foi lá, pegou a sua melhor primícia, aquilo que ele tinha de melhor do trabalho dele, e entregou ao Senhor. Enquanto seu irmão não entregou algo que agradasse ao coração de Deus, porque não tinha pureza. Então Gideão aqui, quando ele entende que o Senhor veio até ele, a primeira coisa que ele fala: para tudo que eu vou pegar uma oferta para o Senhor. Eu vou ali na cozinha e vou preparar um cordeiro para o Senhor. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a ele, sob a grande árvore. E o anjo de Deus disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu na rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era um anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar. Em honra ao Senhor, ele deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezrita. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho, seu pai, aquele de que 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho de holocausto com madeira de poste sagrado que você irá cortar. Então, aqui Gideão, como eu disse no início, o pai dele já estava 7 anos adorando deuses falsos de Baal e Azera. E ali Gideão é chamado. Primeiro ele entrega a oferta para Deus. Depois disso, Gideão, o anjo dá uma direção a Gideão que ele precisa pegar o segundo novilho para sacrificar ao Senhor. E assim ele faz. Por quê? Porque ele ia ter que fazer não só um concerto dele. Ele fez o concerto dele quando ele entregou uma oferta para o Senhor. Ele entregou o coração dele ali para aquilo que o Senhor estava falando com ele. Mas existia um outro concerto que era necessário ele fazer também, que era o concerto do seu pai. Porque o seu pai tinha desagradado a Deus quando ele estava servindo a deuses estranhos. Então, Gideão recebe a instrução de sair dali, de ir para o monte onde estava sendo engordado um novilho de 7 anos que ia ser entregue a deuses estranhos, ao Deus do pai dele. Então, a gente vê aqui
a importância de fazer acertos, consertos diante de Deus, e lembrar das maldições hereditárias, para que aquela brecha de legalidade seja fechada na nossa vida, na nossa família, porque 4 gerações o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então aqui Gideão recebe a direção de que ele precisaria fazer conserto diante de Deus por causa do pai dele, que se tinha saído da presença de Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos passando dificuldade por causa dos nossos pecados, por causa das nossas atitudes ruins, porque em algum momento da nossa vida, nós decidimos tomar uma péssima decisão, plantar uma péssima semente e a colheita chegou. Como chegou para o povo de Gideão, lá, os israelitas, que estavam distantes de Deus. Porque a distância de Deus, o afastamento de Deus, é caminho de morte, né? O pecado é caminho de morte. E ali Deus queria cessar, tudo tem um início e um fim. O fim daquela opressão para o povo de Deus tinha acabado. Deus queria voltar a favorecer o seu povo, porque ele sabia o quanto eles estavam sofrendo. Então, e aí primeira coisa que a gente entende aqui é o coração sincero e puro, né? Aquele que Deus não rejeita. A esposa muitas das vezes nós precisamos, né, fazer um ajuste severo na nossa vida, porque nós estamos passando por dificuldades, e aí Gideão entrega uma oferta, aquela oferta ela é agradável ao Senhor, como a oferta de Abel foi agradável a Deus, como também a gente vê lá a oferta de Abraão, que entregou o seu filho no altar, e ele já ia matando mesmo, porque foi uma ordem de Deus, e aí Deus intervém, não, eu só queria te provar, eu queria saber se teu coração estava em mim. E ali Gideão recebe uma ordem, uma instrução de ir para o monte, destruir o altar do pai dele e sacrificar, por causa dos pecados do pai, sacrificar no monte. Aleluia. Com a ponta do cajado, subiu. Gideão viu que o anjo era do Senhor e exclamou: Ah, Senhor soberano, eu vi o Senhor face a face. Disse-lhes, porém, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construirá ali um altar em honra ao Senhor, lhe deu o nome, o Senhor é paz, e até hoje está em Ofra. Naquele mesmo noite, o Senhor disse: separe o novilho de 7 anos, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo da elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos, fez o que o Senhor ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, já estava demolido o altar de Baal, do poste sagrado ao seu lado, cortado, com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram
uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão. Os homens dessa cidade disseram a Joás: traga seu filho, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou os postes sagrados. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem pode lutar por ele será morto pela manhã. Baal, se fosse realmente Deus, poderia defender quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram de Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou seu altar. Gideão disse a Deus: eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã, todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo no dia seguinte, torcendo a lã, encheu uma tigela de água. Disse Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me que fazer um teste com a lã, dessa vez ficar seca e a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim faz. Naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Então, a gente vê aqui que Gideão recebe uma instrução de quebrar o altar do pai dele, E aí ele faz uma pergunta para Deus se realmente vai ser ele que vai ajudar o povo de Deus, a libertar o povo de Deus. E ali, Gideão, realmente, ele pede sinais para Deus, e aí Deus concede os sinais que ele pede, e depois disso, ele começa a fazer prova, né, com Deus, pedir sinais ao Senhor, porque Gideão, ele estava uma pessoa descrente de tudo, ele estava quebrado com força, ele havia sido quebrado demais, e às vezes a gente está assim, né, na escassez, na rejeição, no abandono, precisando de uma libertação, de uma transformação de mentalidade muitas das vezes, porque às vezes a gente é escravo e não entende que não prospera porque ainda está com a vida, levando uma vida de escravidão. Às vezes saiu da terra da escravidão, mas a escravidão não saiu de dentro da mente, do corpo, das atitudes. E aqui o Senhor queria levar ele a níveis maiores, a lugares diferentes, a uma nova mentalidade, a crer que Deus podia estar com ele, que Deus fortalecia ele, e oportunidades que Deus ia dar a Gideão dele crescer, de crescimento, de Deus cuidando de tudo, ele obedecendo e Deus abençoando. E porque Gideão se levantou, Israel teve paz 40 anos. Então, posicionamentos são necessários. Às vezes, a nossa família tem uma conduta diferente da nossa e Deus vai nos usar. E às vezes, Deus vai usar eles.
Então a gente tem que estar sensível às manifestações do Senhor, né? Está disponível para fazer ajustes, né? Porque tudo que Deus queria aqui era levar Gideão a níveis maiores, a uma libertação, mudar a mentalidade dele de escravo para uma mentalidade de alguém livre em Deus, em Cristo Jesus. Porque Jesus tem liberdade para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que Deus queria aqui era mudar o cativeiro de Israel e de Gideão. Mas Deus sempre vai usar alguém para comandar aquela situação, para dar livramento. E Deus tinha uma porta, uma cadeira, porque Gideão ia ser um juiz escolhido pela própria mão de Deus. E não adianta, podia até passar pela porta outra pessoa, mas sentar só Gideão podia, porque Gideão tinha sido escolhido por Deus naquela geração incrédula, naquela geração que não obedecia a Deus, para acabar com aquele ciclo de rejeição, de frustração, de escassez. Uma nova mentalidade para um novo tempo. E o Senhor nos fala hoje, tem novo tempo, tem novidade de vida, tem coisa nova para mim e para a tua vida. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E quando Ele fizer, que a gente possa sacrificar o nosso coração, o nosso melhor a Ele. Porque a palavra diz que a gente prova que a gente ama a Deus servindo. Servindo muito. Servindo mais do que todo mundo serve. Com amor, né? Claro que se não houver amor, nem adianta servir. Deus não aceita igual ela não aceitou a oferta de Caim, né? Tem que ser algo que vem lá de dentro, algo precioso, uma palavra, algo físico, material para o Senhor. Aleluia. Que a gente possa se posicionar, fazer ajustes, não só na nossa vida, mas dos nossos antepassados. Que a gente possa aqui entender que a mão do Senhor está em todas as coisas, que a mentalidade de escravidão, de cativo, precisava sair, né? Precisava de um ajuste, porque é de 1º a 5ª série, 6ª já não tem, eu acho que tem que eu ia falar, tinha ajustes para serem feitos que Gideão precisava fazer, e assim somos nós. Precisava sair a mentalidade de escravidão para que houvesse a libertação na vida de Gideão e ele pudesse viver o melhor de Deus. Assim como nós também precisamos fazer os ajustes na nossa vida, na vida dos nossos antepassados, para a gente parar de perder e começar a ganhar com Cristo. Porque em Cristo somos nova criatura, tudo se fez novo, a gente é liberto pelo sangue dele, por conhecer a Jesus, para ter uma vida transformada, restaurada, restituição, alegria, a glória da segunda casa. Então, Jesus hoje nos chama a viver novo, a viver novidade de vida, a viver algo que o Senhor sonhou e planejou pra gente e que a gente já até perdeu, já nem acredita mais que aquilo vai acontecer, porque é tanta dificuldade. Mas nesse dia, o Senhor nos chama a voltar a sonhar, a fazer ajustes, a ir para a presença do Senhor, a conhecer a Cristo, a ser liberto por Ele, porque Deus tem vida e vida em abundância para nós. Porque tudo que Deus quer é nos abençoar, nos proteger, cuidar de nós.
nos levar para altos patamares, para lugares, porque a palavra diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que eu tenho reservado para vocês. Quem me crê? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agarra essa palavra, porque vem novidade, vida nova, tem surpresa. O tempo de perda tá indo embora e vai entrar uma estação de ganho, de alegria, de paz, de sossego de todos os nossos inimigos, da derrota do inimigo, de tudo aquilo que ele tem saqueado nossa vida, toda a bolsa furada, a gente vai e perde, recebeu, já amanhã já não tem mais nada. Eu repreendo isso e diante dos ajustes, Deus vai mover a mão dele em nosso favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até mais tarde, com a oração da manhã, Café com Jesus, e que o Senhor esteja conosco. A palavra diz, eu estou morrendo de sono, a palavra diz em Salmos 3, o justo deita e logo ele dorme, porque o Senhor guarda ele em proteção. Enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha. Enquanto a gente dorme, o Senhor cuida de nós e nos dá um sono tranquilo. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina e voltará para buscar a sua noiva, a igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém, igreja. Paz do Senhor.